Então, assim, o que eu vou falar hoje, né? Falar sobre os carboidratos. Então, tantas pessoas, né, ainda tem muito esse receio de se carboidrato, dá pra comer carboidrato, se é saudável, se não é, se engorda ou não. É realmente um tema, assim, muito, que tem muita confusão nisso tudo. Eu mesma também, há muito tempo atrás, né, então também tinha muitas dúvidas em relação a isso. Então, resolvi trazer esse assunto para falar hoje. Vamos começar, né? Então, assim, um fato é o seguinte, né? Eu trouxe aqui, trouxe umas anotações, né? Que hoje, muitas de nós, principalmente mulheres, a gente tem receio de comer carboidrato com medo de engordar, ou porque não é saudável, né? Porque tantas pessoas falam na relação aos carboidratos, né? E se fala tanto da low carb, enfim, a gente realmente às vezes fica na dúvida mesmo se é realmente saudável a gente comer bastante carboidrato, se não é, se engorda ou não, né? Então é uma dúvida realmente pertinente. Só que assim, ó, para começar, o carboidrato é a nossa principal fonte de energia. Não é a proteína, não é a gordura, são os carboidratos a nossa principal fonte de energia. Então, realmente a gente eliminar os carboidratos ou reduzir drasticamente não é uma coisa natural para nós, né? Então, assim, ó, contextualizando um pouquinho, tá? Há muito tempo atrás, as plantas, né, elas desenvolveram essa habilidade de obter energia, né, do sol. Então, assim, junto com a energia do sol, elas vão lá e pegam o gás carbônico, né, que é esse que a gente inspira oxigênio e expira gás carbônico, né? Então as plantas unem, né, a energia do sol, o gás carbônico, a água e transformam em carboidratos, né? Então nada mais é, o carboidrato é a energia do sol que está armazenada ali, né? Então assim, e esse aí é o processo da fotossíntese lá que a gente aprendeu na escola um tempão atrás, né? Então assim, e esse é um processo muito bonito, né? Que a gente eu nunca tinha pensado dessa forma, mas assim, imaginar que tem essa relação entre nós e as plantas, né? Vamos dizer, uma simbiose, né? Que a gente precisa do oxigênio, então quando as plantas, né, então elas pegam, né, o gás carbônico, né, de uma forma muito simplificada falando aqui, né, então elas pegam o gás carbônico junto com a água, né, mais a energia que vem através da luz solar, do sol, e realmente transforma em gás carbônico, desculpa, em carboidratos e ainda libera o oxigênio que a gente precisa. Então a gente pega o oxigênio que as plantas liberam, né? Respira e elimina o gás carbônico que as plantas pegam de novo e junto com a luz do sol, mais a água, faz o carboidrato, que é a nossa principal fonte de alimento. Desculpa, muito tempo sem fazer live, né? Isso que dá. Então, a nossa principal fonte de energia. Então, olha que bonito isso, né? A gente imaginar essa relação tão interessante, né? Relação com as plantas. Então, é uma coisa muito bonita, assim, eu realmente fico muito. Eu fico realmente muito deslumbrada com toda essa relação que a gente tem com as plantas, né? Do oxigênio que elas liberam, gás carbônico, elas vão lá, transformam depois, junto com a água, a luz solar em carboidrato. A gente precisa do carboidrato, que é a nossa principal fonte de energia. Então é muito bonita essa relação, né? E o que acontece, né? O que acontece é que quando isso transforma completamente, né, a vida no planeta, vamos dizer assim, porque muitos animais, né, que não tinham essa capacidade, essa habilidade de fazer a fotossíntese, conseguiram então obter essa energia, né, através alimentando, né, do carboidrato das plantas. Então nós seres humanos, né, a gente não tem essa habilidade de obter energia através do sol, mas aí a gente vai lá, né, através dos carboidratos a gente tem essa energia, né, através dos carboidratos das plantas. A gente vai lá, come as plantas que tem esses carboidratos que nos dá essa nossa principal fonte de energia. Então é uma coisa muito interessante, muito bacana, né? Então assim, mas por que será, né? Então, por que será que tantas pessoas falam do questão do carboidrato, né? Se é uma coisa tão natural, se é a nossa principal fonte de energia, por que tanto se fala em reduzir os carboidratos, né? Acontece assim, ó, que é preciso entender que existe uma diferença muito grande
né? Então a gente está falando dos carboidratos, né? Os carboidratos naturais, os alimentos naturais e os alimentos que são processados, né? Os alimentos altamente processados. Então o problema em si não é a quantidade de carboidratos no alimento, mas sim tudo que é retirado desses alimentos, né? Então os alimentos processados, eles têm lá muito carboidrato, mas aí eles são retirados muitos nutrientes, né? As fibras, boa parte das fibras, vitaminas, minerais, nutrientes. Então, assim, essa que é a diferença. Então, uma coisa é os carboidratos complexos, né, que estão nas plantas, né, que são os alimentos naturais, então que estão lá junto, é um alimento complexo, né? Então a planta, né, é um alimento complexo, tem um monte de coisas boas ali. Então, assim, ela tem os carboidratos, mas tem as fibras, tem vitaminas, tem minerais, tem uma série de nutrientes, então importantes, né? E a gente avaliar de uma forma complexa, inteira, integral do alimento, né? E o processado sim que é um problema, né? Então, quando a gente come um carboidrato processado, como por exemplo, o pão branco, né? É um carboidrato lá que foi processado. Por quê? Porque o trigo, né, que tinha casquinha, então foi retirada a casquinha, né? Então ali se perderam as fibras. E aí o nosso organismo absorve de forma completamente diferente esse alimento do que quando a gente come o carboidrato, né, integral mesmo ali das frutas, dos vegetais, dos legumes. Então essa é a grande diferença. A questão é como é que é esse alimento, né? Um alimento processado, é um alimento altamente processado ou um alimento natural? Então os carboidratos complexos que estão nos alimentos naturais integrais, como os grãos integrais, as leguminosas, as frutas, os vegetais, né? Então, em grande parte desses alimentos, né? Dessas plantas e vegetais e tal, esses carboidratos, eles são benéficos para nossa saúde, né? Porque o nosso corpo, a principal fonte de energia é o carboidrato. E no momento que a gente fica privando o nosso organismo, né, da nossa principal fonte de energia, que é o carboidrato, isso vai ter consequências. Porque uma vez que a gente reduz drasticamente o consumo de carboidrato, né, ou elimina o consumo de carboidratos, o que vai acontecer? Que a gente vai começar a consumir mais gorduras e proteínas, né, em excesso. A gente acaba consumindo mais, porque lógico, se a gente vai tirar de um lugar, a gente vai ter que compensar em outro, né? E o excesso de proteína não é saudável, não consumir muita gordura também não é saudável. Então isso aí começa a trazer problemas, né? Então o que acontece? Quando a gente reduz o consumo de carboidratos, ou elimina, assim, né, de uma forma muito drástica o consumo de carboidratos, o nosso corpo, ele começa a queimar gorduras como fonte de energia ao invés dos carboidratos, né? Porque não tá em falta, não tem. Então, assim, ele começa a queimar gorduras. E então, nesse processo todo, né? Porque no organismo, né, o carboidrato, ele acaba se transformando em glicose, que é o açúcar no sangue, né? Que é a nossa principal fonte de energia, principalmente para o cérebro, né? Para o funcionamento do nosso organismo de forma geral, então ele é muito importante. Então, quando está em desequilíbrio, né? Então tem pouca glicose, então realmente o organismo ele entra naquele processo assim de, nossa, ele precisa de energia. Então ele começa a buscar energia em outras fontes, né? Então, no caso ali é a gordura. E nesse processo de queima de gorduras, de quebra de gordura, né? De uma forma simplificada falando, o organismo ele libera as cetonas, que nada mais é que são substâncias que são liberadas quando o nosso organismo começa a queimar gorduras ao invés de carboidratos, né? Como fonte de energia. Só que acontece assim, isso é um processo natural, né? Que acontece quando a gente está fazendo jejum, quando a gente está em jejum, isso acontece. O que acontece quando isso por exemplo, quando tem muito, começa a ter muitas cetonas no organismo, isso aí e não é bom, né? Não é bom porque pode causar um desequilíbrio no pH do sangue, uma série de coisas. Então, não é bom quando isso começa realmente sair, vamos dizer, dos níveis normais, né? Então, é por isso que não é natural a gente deixar de carboidrato, a gente deixar de comer carboidrato. Não vai de encontro à nossa natureza. A nossa natureza é realmente a gente comer o carboidrato, né, como fonte de energia.
Só que os bons carboidratos, aqueles integrais, né, que estão nos alimentos naturais ou minimamente processados. Então não é uma questão de carboidrato ou não carboidrato, é uma questão de o alimento é integral ou não é? Ele é natural ou não é? É processado ou não é? Né? Então assim, essa que é a questão. O problema todo que, por exemplo, né, na mensagem da low carb, né, da dieta low carb, que realmente, né, tem uma mensagem importante ali, que é falando para reduzir, né, os consumos de carboidratos, no caso, os pães de farinha branca, bolachas, biscoitos, doces, essas coisas todas, né? Sim, porque são os processados, né? São os alimentos processados. Esse sim, realmente, quanto mais a gente reduzir, melhor, né? Então, assim, mas o grande problema é que a maior parte das pessoas, né, e realmente não tem uma divulgação, realmente é muito confusa a mensagem, que também acontece que muitas pessoas também interpretam da forma que, bom, tem carboidrato, então não vou comer porque engorda ou porque faz mal para a saúde, e que não é verdade, né? Então esse é o maior problema, na minha opinião, é o maior desserviço da low carb, é botar tudo na mesma bacia. O que eu quero dizer com isso? É dizer que o pão branco, que tem carboidrato, é a mesma coisa que dizer que a banana que tem carboidrato, que são alimentos completamente diferentes, a gente não pode comparar. Então aí eu vejo muitas mulheres deixando de comer feijão, que é um alimento natural, integral, que vem da natureza, que a natureza fez, complexo, tá tudo perfeitinho, que tem o carboidrato, né, que tem essa principal fonte de energia para nós, e a gente fica comparando com o pão branco, que é um alimento processado, que não é um alimento natural, que foram retiradas as fibras, que perderam muitos nutrientes, e não é a mesma coisa. Então, esse que é o maior problema. Então, o que acontece que nessa divulgação, né, de comer menos carboidrato, então muitas pessoas acabam deixando de comer alguns alimentos os mais saudáveis que existem, né, como os feijões, como tantos outros alimentos, frutas, né, porque tem carboidrato. Então esse é o maior desserviço vamos dizer, da dieta low carb, né, desse movimento low carb. É colocar os carboidratos de uma forma igual, sendo que não são, porque são alimentos completamente diferentes, né? Então, os carboidratos complexos que estão ali nos alimentos integrais, né, de origem vegetal, ali realmente são os carboidratos benéficos, né, e que a gente realmente precisa como fonte de energia. Eu até já contei essa história aqui, mas até eu vou falar de novo, porque eu acho importante, tem sempre gente nova entrando no canal, né? Então, assim, eu nunca me esqueço uma vez que a minha irmã estava seguindo essa linha, uma vez há muitos anos atrás, de fazer uma dieta com pouco carboidrato, eliminando os carboidratos mesmo, né? Então, com muita gordura, muita proteína, e inclusive com orientação médica, né? E eu nunca me esqueço que ela me disse uma vez assim, nossa, a médica permitia que ela tomasse refrigerante diet, desde que fosse light diet, mas não podia comer frutas. Só que assim, isso na época eu falei, isso não faz sentido. Eu não sou médica, não sou nutricionista, mas assim, isso não faz sentido. Como é que pode tomar refrigerante, né, light diet, e não pode comer frutas, né? É claro, né, que existem pessoas com diabetes e tal que tem algumas restrições e tal por orientação médica, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de uma questão de comparar, né, um refrigerante, né, um alimento, quer dizer, um alimento nem alimento em relação a que pode tomar refrigerante, mas não pode comer frutas. Bom, resumo da ópera, chegou um dia que ela estava seguindo, né, emagreceu um monte, emagreceu horrores, mas chegou um dia que ela não conseguia levantar da cama. A minha irmã não conseguia levantar da cama, porque ela disse que ela não tinha energia, ela não conseguia levantar da cama, ela sentiu uma coisa que ela nunca tinha sentido aquilo na vida. E aquilo ela se assustou tanto com aquilo que esse acontecimento, né, de não conseguir ter energia, não se levantar da cama, que ela parou de fazer isso. Ela simplesmente parou. Então, às vezes a gente acaba levando um susto, né, para parar de seguir alguma coisa desse sentido, né? Eu mesma já fiz anos atrás, a alimentação low carb, dieta low carb, todo esse processo todo, né? E realmente depois ali um ano e eu nem sei se chegou a fechar 1 ano e meio, mas 1 ano por ali,
eu realmente não comecei, eu não estava me sentindo bem e comecei a perceber em mim que isso não estava sendo bom, né? Então a gente começa a se analisar, começa a pensar, nossa, mas muito sono, muito mau humor, falta de energia e tal, sei lá, não tá funcionando, não tá rolando. Então aí eu deixei também, né? Eu não fiz mais. Então assim, é preciso ter muito cuidado com isso, né? Porque existem muitas pessoas por aí divulgando essa questão da mensagem low carb, mas é preciso ter muito cuidado, porque tem muitos estudos, né, especialistas dizendo que realmente no longo prazo, né, o que acontece? Que quando a gente reduz o carboidrato, né, o carboidrato, assim, ele realmente, de início, assim, a curto prazo, ele dá uma perda de peso. A gente perde peso, eu perdi peso mesmo, realmente, né, de forma rápida e no curto prazo, e a gente fica bem animada. Só que no longo prazo, isso não é sustentável e não é saudável. Inclusive, também pode aumentar o risco de desenvolver doenças crônicas depois no futuro. Então, se a gente está pensando, né, em realmente ter uma alimentação mais saudável, muito mais além do que ficar preocupada só em questão de emagrecimento, então já não é um bom caminho, né? Realmente não é um bom caminho. Então, assim, ó, o que eu queria trazer aqui, tá? Então, assim, quando eu tava falando, né, a gente reduz, então, o consumo de carboidrato, a gente acaba tendo que buscar em outras fontes, né, essa energia, né, e não é a forma mais saudável que tem fazendo isso no longo prazo. Então, assim, e outra coisa, né, como eu falei, né, que quando a gente acaba reduzindo o consumo de carboidratos e tal, a gente acaba inevitavelmente aumentando o consumo de proteínas e gorduras, né? E tem aí estudos que realmente mostram que o aumento de proteínas, de consumo de proteínas não é saudável, né? E também de gorduras, né? Então, e não só na questão de ser mais saudável, né? Na questão do aumento de peso também, né? Realmente tem link aí com sobrepeso e obesidade. Então, assim, quando a gente fala, né, de uma alimentação mais saudável, a gente está querendo buscar uma alimentação mais saudável porque está muito mais preocupada no longo prazo do que só aquele efeito de quero me manter magra de início, ou eu quero emagrecer de qualquer jeito, né? Quando a gente tem uma visão muito mais de longo prazo e realmente pensando em alimentação saudável, né, emagrecimento saudável, é muito interessante quando a gente adota, né, uma alimentação baseada, né, em alimentos integrais de origem vegetal, como a Whole Food Plant-Based Diet, né, que é alimentos integrais de origem vegetal, né, porque realmente ela traz isso de uma forma muito eficaz, né, essa perda de peso no longo prazo, né, manutenção do peso também, e outra também que previne também doenças, né, a gente reduz o risco, né, de desenvolver doenças no longo prazo. Principalmente porque é baseada com alimentos naturais, né? Com alimentos naturais, minimamente processados, então por isso que traz esse resultado. Então, assim, inclusive eu vou deixar um link do estudo científico na descrição do vídeo, né? Falando aqui, ó, é um estudo científico realizado com pessoas de 25 a 70 anos na Nova Zelândia que foram diagnosticadas com obesidade ou sobrepeso e que algumas delas também tinham algumas doenças, por exemplo, como diabetes, entre outras, né? Diabetes, entre outras. E nesse estudo, os participantes seguiram uma alimentação baseada em plantas integral, né? Que é a Whole Food Plant-Based Diet, né? Sem restrição da quantidade, né? Sem restrições de calorias, vamos dizer assim. E também com suplementação de vitamina B12. Então, é só, agora eu vou ler o que é a conclusão desse estudo. Olha que bacana, tá? Olha só, esse estudo levou a melhorias significativas no peso, colesterol e outros fatores de risco. Até onde sabemos, essa pesquisa alcançou a maior perda de peso em 6 e 12 meses do que qualquer outro estudo que não limita a ingestão de calorias ou que exige exercícios físicos regulares. Ou seja, né? Então, justamente somente com alimentação, né? Fazer uma alimentação baseada com alimentos integrais, origem vegetal, a gente consegue fazer todo esse processo de realmente manter um peso adequado
emagrecer de uma forma saudável, definitiva, né? E também ser mais saudável, né? Como eles falam ali em redução de colesterol e fatores de riscos também, porque a gente precisa ter muito cuidado de pensar de uma forma bem unida, né? Não pensar no emagrecimento só pelo emagrecimento, e sim unir, então, realmente da gente buscar uma alimentação mais saudável, né? E realmente encontrar aquele equilíbrio no peso, um peso adequado, que a gente se sente bem, né? Pra gente ter uma qualidade de vida melhor, a gente se sentir bem, fazer as coisas que a gente gosta, né? Então, tudo isso é muito interessante. Então, eu queria trazer isso para vocês, então, principalmente porque esse tema da low carb realmente é um tema ele é muito polêmico, né? Porque, por exemplo, como muitas pessoas acabam tendo resultado rápido e a gente é muito imediatista, né? A maioria de nós, assim, eu me incluo nesse processo todo porque eu também, na época que fiz essa dieta, eu fiquei bem empolgada porque o resultado é rápido. Mas quando a gente pensa a longo prazo, realmente isso não é sustentável, não é saudável. Então, quanto tempo, né, ficar assim, sim, imagina abdicando de alimentos tão saudáveis, né, alguns alimentos mais saudáveis que existem, né, como por exemplo os feijões, né, tantos outros grãos e vegetais e frutas, principalmente as frutas, porque eu vejo várias mulheres, não sei se eu posso comer manga, se manga engorda, então, eu não sei se posso comer mamão engorda. Gente, fruta é maravilhoso. É claro que se a gente tem alguma doença, alguma coisa específica, que o médico, né, sempre com orientação médica nos diz que a gente precisa restringir alguma coisa, uma outra coisa, mas se a gente é uma pessoa saudável, né, não tem por que não comer frutas, né, então, assim, sempre naquele conceito do alimento integral, né, do alimento não estar sendo processado ou altamente processado, que ali é adicionado o açúcar, o adicionado óleo, né, no alimento. Então, quando a gente tem esse conceito muito enraizado na nossa mente, fica muito mais fácil de fazer melhores escolhas. Então, a principal mensagem não é o carboidrato, não é vilão e nem mocinho, nem nada. O carboidrato, ele é a nossa principal fonte de energia, né? Então, assim, eliminar ou reduzir drasticamente os carboidratos não é algo natural para o nosso organismo, não é natural. Então, se a gente partir por desse pressuposto, né, já fica muito mais claro isso. Então, a grande questão aqui é a gente saber escolher os alimentos, né, entender aqueles que são processados, né, como eu falei, como tem os biscoitos, as bolachas, os bolos e tal, ali um alimento altamente processado, salgadinhos e tal. Esses alimentos, sim, que são os carboidratos ali que foram refinados, que perderam as fibras, nutrientes, vitaminas, minerais, em relação aos alimentos naturais, integrais, como, por exemplo, as frutas, os vegetais, os grãos integrais, as leguminosas, né? Então, imagina a banana. A banana é riquíssima em carboidrato, mas é um carboidrato complexo. Tem as fibras na banana, tem as vitaminas, tem os nutrientes, tem todos os minerais, uma série. Então, são esses nutrientes que o nosso corpo precisa, né? E o carboidrato, como eu falei, dessa nossa simbiose, né, com as plantas, né, é a nossa principal fonte de energia. É dali que a gente obtém a energia que a gente precisa, né? Então, e para fazer tudo funcionar direito. E a gente não precisa ter receio, glicose, o açúcar no sangue. Não, tudo na natureza é uma questão de equilíbrio, né? Existe uma questão de equilíbrio. Não pode ter de mais e não pode ter de menos. Não pode ter muito açúcar no sangue, também não pode ter de menos, né? Então, assim, tudo é um equilíbrio na natureza. Então, quando a gente entende isso, fica muito mais fácil da gente conseguir interpretar, não interpretar de uma forma errada, né? Como muitas pessoas estão passando essa mensagem de simplesmente, não é carboidrato, corta porque engorda ou porque não é saudável, né? Então, assim, agora, essa principal mensagem que eu deixar bem claro, né? Não é a questão o carboidrato em si, e sim se o alimento ele é processado, altamente processado, se foi adicionado açúcar, se foi adicionado óleo, se foi adicionado qualquer outra coisa naquele alimento que já não é mais um alimento natural, que já não é um alimento mais minimamente processado e que aí sim vai aumentar o açúcar no sangue, causar uma série de problemas, aumentar o peso, né? Então, no nosso organismo.
Então, assim, a gente não pode comparar, jogar tudo dentro da mesma bacia, né? Um pacote de biscoito, uma banana. Ah, não é carboidrato, não vou comer. Não é a mesma coisa, né? Então, assim, o feijão tem carboidrato, não vou comer. Não é a mesma coisa. É um alimento natural, é um alimento integral, então tá beleza. Ele é benéfico, tem os carboidratos complexos ali que realmente vão nos trazer mais saciedade, né? Vão deixar a gente mais saciada por mais tempo, porque tem as fibras, né? Vão ter os nutrientes, né? Todos essas vitaminas que a gente precisa. Então, realmente, esse é o principal recado que eu queria trazer para vocês. Então, não tenham medo dos carboidratos. Só a questão realmente que a gente precisa é estar atento qual é o tipo do alimento, como eu já falei, né? Como é que é esse alimento, se ele é integral, se ele é natural, se ele é minimamente processado. É essa que é a grande questão, isso que faz a diferença, tá bom? Adorei aqui falar com vocês de novo, tava com saudades. Se quiserem deixar um comentário, né? Alguma coisa, alguma sugestão, alguma pergunta, fiquem à vontade. E a gente se fala aí no próximo vídeo, na próxima live. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!